No vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como eu fiz esse gaveteiro aqui para organizar parafusos e ferragens aqui na oficina. Eu fiz todo ele de madeira, desde as gavetas, estrutura, puxadores, tudo fui eu que fiz aqui na oficina, com o intuito de praticar, de desenvolver habilidades que eu ainda não tinha tanta familiaridade. Como, por exemplo, fazer diversos tipos de ranhuras, de encaixes na madeira para travar toda a estrutura desse móvel. Fazer um móvel como esse é excelente para você desenvolver a sua habilidade na marcenaria, além de você exercitar bastante a paciência. Bom, eu comecei separando aqui a madeira que eu vou utilizar, então para o projeto todo já tenho um esboço desse projeto, já tenho uma noção de quanta madeira eu vou precisar, e agora eu vou mostrar como eu preparei essa madeira. Toda a madeira que eu usei no projeto foi preparada dessa mesma forma, por isso que eu vou mostrar e explicar agora, e depois eu não mostro mais essa etapa de preparação da madeira. O primeiro passo foi passar todas elas no desengroço para regularizar a espessura. Então todas as ripas, todas as tábuas, tudo foi passado no desengrosso para que todas elas ficassem com a mesma espessura. No caso, todas as ripas das gavetas, todas as tábuas do gaveteiro, todas as divisórias, então isso foi feito em etapas para que cada uma desses lotes de madeira ficasse com a mesma espessura. Depois que a espessura da madeira estava regularizada, eu fiz o desempenho de uma das bordas de cada uma das tábuas, de cada uma das ripas, usando um gabarito na serra circular. Esse desempenamento é feito para criar uma borda de referência que vai te permitir fazer o corte da largura da peça que você precisa usando a guia paralela da serra de bancada e ter assim um resultado preciso após esse corte. Então, primeiro desengrosso, segundo desempenar a borda com o gabarito da serra de bancada e terceiro cortar na largura adequada para cada parte do projeto. Sobre esse gabarito aqui para desempenar na serra de bancada é o assunto do próximo vídeo aqui no canal, então se você quiser conferir como é construído, é só ficar ligado que o próximo vídeo é sobre isso. Essas peças aqui que são para a confecção das gavetas, eu precisei fazer um rasgo na parte de baixo das peças para encaixar o fundo da gaveta, que eu vou usar essas chapas de fundo de armário que você encontra facilmente em descarte de móveis. Então eu fiz uma pequena ranhura antes de cortar as peças no comprimento. Para cortar todas as peças no comprimento, eu sempre usei o meu trenó, o meu sled, para fazer esse corte no esquadro perfeito. Então, usando um bloco de parada, eu fui configurando conforme o projeto que eu tinha feito, eu tinha um esboço, eu tinha medidas antes de começar a fazer esse projeto, e daí eu fui cortando todas as peças conforme a necessidade para a confecção das gavetas. Sim, eu comecei fazendo as gavetas para fazer a estrutura do móvel depois. Eu fiz o inverso do que normalmente você faz quando vai construir um móvel. Então você vai ver essas diferenças no decorrer do vídeo. Uma vez que todas as peças para as gavetas estavam cortadas, eu marquei para fazer os encaixes entre essas peças. Eu não vou simplesmente colar e parafusar essas peças porque a estrutura das gavetas vai ficar muito frágil. Como são gavetas que vão carregar uma certa quantidade de peso, porque vai ser ferragem que vai ser guardada nelas, parafusos no caso, então eu preciso fazer pequenos encaixes. Daí eu troquei o disco da minha serra, coloquei um disco Fresda de topo reto que eu tenho aqui, para facilitar um pouco esse processo. Mas pode ser feito com o disco normal em múltiplas passadas na serra de bancada também. Você vai ver inclusive que com esse disco aqui eu precisei de 2 passadas para tirar material suficiente. Eu tenho um sled só para fazer o uso com esse disco mais largo aqui, e eu precisei de 2 passadas em cada uma das pontas para criar então o encaixe onde vai conectar com a outra parte da gaveta. Isso foi feito nas peças das pontas da gaveta. As laterais vão encaixadas nessa ranhura que eu estou fazendo aqui. Com todos os encaixes cortados, é hora de testar a montagem das gavetas, que vai ser feito desta forma aqui. Então as pontas têm esse encaixe que eu acabei de cortar e as laterais ficam embutidas nesse encaixe aqui. Isso reduz um pouco o tamanho da gaveta, mas cria uma estrutura muito mais resistente. Essas chapas que eu estou cortando agora são para o fundo da gaveta, são chapas de 3 milímetros de espessura, normalmente usada em fundos de armário. Isso aqui é resgate de móveis que eu encontrei jogados aí pela rua.
Agora eu vou fazer algumas ranhuras nas laterais das gavetas, que vai servir para encaixar divisórias que vão ser configuráveis depois. Então cada gaveta vai ter a possibilidade de ter 2 divisórias, criando assim 3 compartimentos internos com cada gaveta. Essas divisórias também vão ser feitas com a mesma chapa de fundo de armário. Quando eu tinha todas essas peças, todas essas ranhuras, todos esses encaixes cortados, eu fiz 25 gavetas, então deu muitas passadas na serra de bancada. Quando eu tinha tudo isso pronto, eu fiz o lixamento dessas ranhuras, desses encaixes, dessas peças, tudo manualmente para remover rebarbas, imperfeições, farpas da madeira, deixar com um mini acabamento, digamos assim, para conseguir fazer a montagem das gavetas. A montagem em si não é complicada, eu utilizei cola e pinos com o pinador pneumático, então é só juntar as pecinhas do quebra-cabeça e grampear elas, ou pregar, ou parafusar, aí depende dos recursos que você tem disponível para fazer a montagem das gavetas. Mas a montagem foi a parte mais fácil de todo o processo de confecção das gavetas, porque o complicado foi fazer todos esses cortes que você viu até agora. As primeiras gavetas que eu montei eu levei um pouco mais de tempo até pegar a prática do encaixe, até pegar a forma correta de colocar as peças, a ordem correta de colocar as peças, então as primeiras demorou um pouquinho mais, mas logo eu peguei o jeito da confecção das gavetas e começou a acelerar um pouco o processo. Eu sempre conectava todas as peças da gaveta, prendia com um grampo, para daí fazer então, para grampear elas nas pontas para dar firmeza e não precisar ficar com o grampo ali até a cola secar. Então os pinos é que vão segurar essa gaveta até que a cola vai secar. E eu sempre conferia também o esquadro dessa gaveta para ver se estava tudo correto, porque se ela não estiver no esquadro correto, depois você vai ter problema para encaixar ela na estrutura do gaveteiro. Enquanto você está vendo aí mais detalhes sobre a construção das gavetas, tem um recado rápido para você que gosta do meu conteúdo aqui no YouTube. Está disponível para você a opção para você virar um membro patrocinador aqui do canal, onde por R$5 por mês você recebe acesso antecipado a todos os vídeos que eu faço, então muito antes deles serem publicados você já consegue assistir esse conteúdo, além de participar de sorteios exclusivos para membros. Se você ficou interessado, clica no botão Seja Membro aqui embaixo, tem um vídeo explicativo com todos os detalhes que você precisa saber sobre isso. Depois que todas as gavetas estavam montadas, eu lixei a parte de cima e de baixo, porque nem todas ficaram 100% alinhadas, as peças de madeira. Então ficou pequenas irregularidades ali que eu fiz a correção com essa lixa colada numa pedra de granito. Então lixa em cima e embaixo, daí vai ficar tudo alinhadinho e bonito. As pontas eu cortei o encaixe com um pouquinho de sobra, então eu precisei remover um pouquinho. Daí eu usei a lixadeira de disco para agilizar um pouco esse processo de remoção desse excesso que sobrou das pecinhas das pontas da gaveta. Agora eu vou fazer a confecção dos puxadores das gavetas. Para isso eu vou usar pequenos pedaços, sarrafos de madeira aqui que tenho sobrado na oficina. Eu vou passar isso numa fresa meia cana na tupia. Essa fresa é aquela mesma usada para fazer a ranhura das tábuas de corte, por exemplo. Então ela vai fazer uma usinagem na parte inferior que vai servir para encaixar o dedo na hora de puxar a gaveta. Depois que eu fiz essa usinagem inicial, eu cortei então o tamanho adequado dos puxadores para as gavetas que eu estou confeccionando aqui, para prosseguir na sequência fazendo o lixamento, remover rebarbas e imperfeições dessas pequenas peças de madeira. Para lixar a parte usinada com a tupia, você coloca uma lixa aí numa cavilha, por exemplo, do diâmetro adequado, ou numa madeira arredondada para lixar essa parte interna, que você pode ver mais detalhes do puxador. Só que eu não gostei dele quadradão assim, então eu vou fazer uma pequena usinagem de cantos, na parte que vai ficar para fora da gaveta, no caso, para dar uma aparência diferenciada para esse puxador. Então eu montei esse gabarito temporário aqui na lixadeira de disco e fiz essa usinagem removendo o cantinho ali, fazendo um chanfre em cada um dos cantos,
para deixar a aparência dos puxadores um pouquinho mais legal. Agora que todas as peças estão prontas, eu posso começar a aplicar a finalização. Nos puxadores eu usei stain com corante preto, eu queria que eles ficassem com uma tonalidade mais escura para ficar com contraste em relação às gavetas, e eu fiz essa aplicação em 2 demãos com um lixamento entre cada uma das demãos. Tá? Então fiz a primeira aplicação, deixei secar, lixei com uma lixa 400 e fiz a segunda demão de stain com corante. Nas gavetas eu usei stain também, stain à base de água, Osmocolor à base de água. Nesse caso eu estou usando aqui com um pouquinho de corante marrom para mudar um pouquinho a tonalidade de cor da madeira. Então são testes que eu estou fazendo aqui nesse projeto para ver como fica essa questão dos acabamentos usando os corantes. Então eu uso esses projetos de oficina para fazer esse tipo de teste, esse tipo de experiência, para não fazer, é claro, num móvel que eu vou colocar dentro de casa, por exemplo. Só um detalhe aqui, para fazer a aplicação do stain nas gavetas, eu não estou utilizando pincel, estou utilizando tecido. Eu enfiei a minha mão dentro de uma meia velha e estou usando essa meia para fazer a aplicação do stain. E o resultado ficou bem diferente do que aplicar com pincel, e a praticidade da aplicação também ficou muito maior. Então fica a dica aí para quem quiser testar e utilizar também. Só lembra de colocar uma luva por baixo da meia, porque senão vai manchar toda a sua mão com a tinta que você está utilizando, com o stain no caso. Nas gavetas também eu fiz a aplicação de 2 demãos com um lixamento entre cada uma delas, porque depois da primeira aplicação levanta um pouquinho das farpas da madeira, você precisa regularizar isso na lixa para depois aplicar a segunda demão. E com isso, as minhas gavetas estão concluídas. Só falta fazer a montagem dos puxadores nela, mas isso eu faço depois. Agora eu vou partir para a montagem da estrutura do gaveteiro. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é acertar, cortar o tamanho das madeiras que eu vou utilizar. Primeiro cortando a parte do topo e do fundo do armário, da parte de baixo do armário. Para isso eu vou ter que colocar as gavetas dispostas nesse armário com espaçadores entre cada uma delas. Esses espaçadores são as peças que eu vou utilizar para montar a estrutura de suporte dessas gavetas. Porém, se eu só encostar um espaçador no outro, vai ter problema porque a gaveta não vai correr ali para dentro. Então eu estou utilizando aqui cartões de visita, que eu tenho um punhado aqui em casa sobrando. Eu usei 3, 4 cartões de visita como espaçador, além do espaçador de madeira, para formar assim a folga que a gaveta precisa para deslizar dentro desses espaços que vão ficar nesse balcão. Então eu coloquei todas as gavetas dispostas, uma ao lado da outra, com esses espaçadores, testei se isso seria o suficiente para movimentar a gaveta, daí medi e cortei as peças então no tamanho adequado. Depois que eu tinha cortado as peças de topo e da parte de baixo, eu fiz a marcação do encaixe que vai ter nessa madeira, porque as peças das laterais vão ficar encaixadas também, eu tenho que remover uma pequena parcela desse material na ponta aí, da mesma forma que eu fiz a remoção na ponta das gavetas. Eu vou fazer isso com múltiplas passadas na serra circular, todos os encaixes foram feitos dessa forma, aliás, então múltiplas passadas removendo mais ou menos a metade da espessura dessa tábua para fazer o encaixe das laterais da estrutura do armário, que vai suportar as gavetas. Como eu fiz isso com o disco normal da serra de bancada, ele fica com pequenas imperfeições e eu precisei remover isso com o formão para deixar essa superfície lisa e fazer o encaixe mais correto entre essas duas madeiras, para não ficar nenhuma lacuna vazia entre meio a isso. Depois que eu tinha as peças cortadas, eu fiz novamente a conferência desse espaçamento, no caso entre as gavetas, entre a parte do posicionamento dos espaçadores das gavetas, e daí eu fiz a marcação de onde vão ficar os espaçadores que vão formar a estrutura do móvel que vai suportar as gavetas. E daí eu marquei o lugar onde vão ficar os espaçadores de madeira.
Esses espaçadores eles vão ser montados posteriormente numa estrutura de nichos, digamos assim. Aqui você pode ver a marcação e eu tive que fazer o rasgo para encaixar esses espaçadores nessa estrutura. Eu estou usando aqui um gabarito que eu já mostrei como fazer aqui no canal para fazer encaixes com a serra de bancada, para garantir que o encaixe fique perfeito para essas peças que vão formar esses nichos onde as gavetas vão ser embutidas. Então, múltiplas passadas novamente na serra de bancada, limpa com formão e você vai ter a peça toda ela pronta, digamos assim, para fazer a montagem. E isso eu estou falando da parte de cima e de baixo do armário. Aqui eu estou fazendo um teste então do espaçamento das gavetas na parte lateral para ver como que ficou. Todo esse processo que eu fiz para a parte de baixo e de cima do armário, eu preciso repetir para as laterais, porque eu também preciso cortar esses rasgos, esses encaixes, para colocar a estrutura de nichos que vai suportar as gavetas. Então eu repeti todo esse processo para as laterais e marquei para fazer o corte, então, na altura que precisava cada uma das peças para essa lateral. E daí aqui eu cometi o primeiro erro crítico do meu projeto. Eu marquei essa peça da lateral, cortei ela no comprimento, fiz os rasgos, fiz os encaixes e depois que a peça estava pronta, eu vi que os rasgos estavam em posições incorretas, porque eu tinha cortado a peça no tamanho errado. Eu esqueci de contar o encaixe da ponta da madeira e eu cortei ele por fora, ficando assim com mais ou menos 1 centímetro a mais do que precisava essa peça. Logo, todos os encaixes que eu cortei não deram certo. Então eu refiz essa peça, na verdade eu passei ela novamente no desengrosso para remover essas ranhuras que eu tinha feito e assim poder fazer as laterais novamente. Então você está vendo que as laterais elas ficaram um pouquinho mais finas do que a parte de cima e de baixo do armário. Então esse foi o primeiro erro crítico que eu cometi. E o erro que eu fiz foi bem básico. Como eu cortei encaixe na madeira, eu marquei e cortei por fora as laterais e esqueci de marcar ali na parte de dentro onde deveria encaixar a madeira. Então essa madeira da lateral devia ter esse 1 centímetro a menos no comprimento para que o encaixe desse certo e ficasse no tamanho. E foi aí que eu cometi o erro, cortando ela um pouquinho maior e depois que eu tinha feito as ranhuras, os encaixes, então ficou em posições inadequadas e não fechou o tamanho e o espaçamento entre as gavetas e eu tive que refazer essas duas peças. Bom, depois de corrigidas essas falhas, de tudo retestado, sabendo que a estrutura externa do gaveteiro está ok, eu vou montar os nichos internos de suporte das gavetas com essas peças que você está vendo aqui. Todas elas foram cortadas, então, com encaixes, com ranhuras, para uma encaixar na outra. Todos esses cortes foram feitos usando exatamente a mesma lógica que você já acompanhou até agora no vídeo. Eu vou fazer a montagem dessa estrutura interna utilizando somente cola, porque os encaixes foram cortados bem justos, então só a pressão da madeira uma contra a outra vai ser suficiente, e depois toda essa estrutura interna vai ficar naquelas ranhuras que eu fiz na peça da estrutura externa do gaveteiro. Então a montagem aqui é muito simples, é só conectar uma peça com a outra e ir montando todas essas escadinhas, digamos assim, que vão servir de suportes das gavetas. E aqui eu cometi o segundo erro crítico do meu projeto, que foi não colocar peças nas pontas. Então essas peças que eu estou colocando, que eu estou montando aqui agora, vão servir como suporte na gaveta na parte de baixo, para ela deslizar por cima. Então cada uma dessas peças a gaveta vai deslizar 1 centímetro e pouquinho por cima ali, como se fosse a corrediça dela. E nas pontas você pode ver que não tem essas peças. Eu esqueci disso, eu lembrei no outro dia só. E daí eu tive que corrigir isso mais para frente. Mas o correto seria ter montado isso nesse momento para encaixar tudo na estrutura do armário depois. Enfim, deu para corrigir todos os problemas que aconteceram no decorrer do projeto. Para fazer a montagem dessas peças na estrutura do gaveteiro, para fazer a montagem final dele, digamos assim, eu apliquei cola, aqui os encaixes também são justos, e daí eu coloquei eles então nas laterais, em cada uma das pontas, usando cola, para depois colocar a parte de cima e de baixo da estrutura externa e formar com isso o quebra-cabeça final. Aqui é martelo para acertar, é grampo de um lado, é conferência de outro, limpa a cola em excesso, vai testando, vai montando até dar tudo certo. Então é um processo que exige um pouquinho mais de paciência e também mais conferência para você não colar nada errado, porque depois que está colado, daí estraga tudo para remover e refazer caso precise.
Ó, deixa eu aproveitar essa pausa na explicação aqui para te dar um outro recadinho rápido. Se você está querendo comprar alguma ferramenta, algum acessório, eu tenho um canal de ofertas no Telegram, onde eu divulgo ofertas, promoções, cupons de lojas parceiras aqui do canal. Então entra lá e participa, é de graça e você pode daqui a pouco conseguir comprar sua ferramenta com um bom desconto. O link está aqui na descrição do vídeo e qualquer pessoa pode participar desse canal. Depois dessa montagem estrutural inicial, é sempre importante conferir o esquadro. Caso esteja alguma coisa um pouquinho fora, você pode ainda corrigir isso, torcer um pouquinho antes da cola estar completamente seca. Então essa conferência é fundamental. E agora a última etapa vai ser colocar então a parte frontal, que vai separar uma gaveta da outra nessas ranhuras que eu fiz aqui. Então aqui é o mesmo processo de antes, aplica a cola e coloca os pedacinhos de madeira. Cada um deles tem o devido encaixe, o devido rebaixo para ser colocado e tudo vai sendo montado como se fosse um quebra-cabeça. Dá muito trabalho fazer esse tipo de montagem com encaixes, com rasgo, com ranhuras, como você está vendo aqui, mas conforme você vai montando a estrutura do projeto, você vai percebendo a rigidez que ele vai tomando, que ele vai ganhando. Então fica uma montagem extremamente rígida, muito firme, que você percebe que não vai se movimentar por nada, que não vai se torcer, que não vai sofrer com o passar do tempo conforme você vai usando esse móvel, mesmo nesse caso sendo um móvel de baixo esforço. Mas você percebe o quanto isso ajuda na estruturação desse gaveteiro, desse móvel que você está fazendo. Agora que eu estou com o meu móvel montado, com os grampos colocados, enquanto a cola da estrutura vai secando lá, eu vou fazendo a finalização dos puxadores. Eu vou fazer um furo aqui para parafusar ele nas gavetas. O furo do puxador precisa ser menor do que a espessura do parafuso, para que ele consiga firmar o puxador na gaveta. E o furo da gaveta pode ser para passagem livre do parafuso. Nesse caso eu fiz um pequeno gabarito para furar sempre no centro da gaveta, sempre na mesma posição, para que todos os puxadores ficassem colocados da mesma forma, na mesma posição. Então isso facilita a montagem quando é um processo repetitivo. Com a cola devidamente seca, eu fiz a remoção dos grampos da estrutura, coloquei alguns parafusos de reforço. Inicialmente eu ia colocar cavilhas, mas optei pela praticidade, já que é um móvel de oficina. E daí eu apliquei o acabamento. O que eu estou usando aqui é uma pasta à base de cera de abelha, colorida com betume, tingida com betume, para dar uma aparência diferente nessas tábuas de pinos. Isso aqui é outro teste de acabamento que eu estou fazendo usando esse projeto para isso. Então eu fiz a aplicação com tecido em toda a parte externa desse gaveteiro, dessa estrutura, e na sequência eu passei um pano para remover o excesso e dar uma pequena polida, digamos assim, nessa superfície. E eu confesso que gostei do resultado para móveis de oficina, eu acho que é uma excelente opção, já que muda um pouco a aparência do Pinus, deixa ele um pouquinho mais escuro e o acabamento ao toque ficou bem interessante. Na parte desses nichos aí da parte frontal do gaveteiro, eu também fiz a aplicação desse mesmo acabamento, já que nas gavetas eu tinha usado apenas o stain transparente com um pouquinho de corante.
Agora que eu estou com o meu gaveteiro pronto, eu vou fazer as etiquetas das gavetas. Essas etiquetas eu fiz com pequenos pedaços de plástico. Esse plástico aqui é PS, usado bastante em gráficas. Você consegue isso até de graça. Se você for fuçar lá num lixo perto de uma gráfica, você vai achar alguma peça sobrando dessas aí. É que são usados para fazer aquelas plaquinhas de vende-se, de entre, aberto, fechado, nas lojas, por exemplo. Então você pode cortar pequenos pedaços, nesse caso aqui o plástico é branco, e você consegue escrever nele com marcador permanente. E você consegue apagar essa escrita também com um paninho com álcool ou com algum tipo de solvente. Eu fiz a colagem desses marcadores no frontal de cada uma das gavetas usando cola de contato em spray. E aqui eu cometi outro erro, eu apliquei a cola em todos os marcadores, essa cola começou a secar e eu não consegui aplicar completamente. Eu tive que aquecer a cola para continuar fazendo a colagem das etiquetas. Então se você vai fazer, aplica numas 4, 5, cola, aplica em outras 4, 5, cola e vai fazendo por partes para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. E nesse momento aqui foi que eu percebi que eu tinha esquecido aquelas peças das pontas da estrutura interna dos gaveteiros. Já tinha passado outro dia, eu tinha concluído o gaveteiro e eu percebi que as gavetas estavam ficando um pouquinho tortas ali na parte da ponta ou estavam com dificuldades para ser colocadas na posição correta. E daí eu tive que colocar essas peças então. Na verdade eu não sei como que eu esqueci isso porque as peças estavam em cima da mesa, sobrou na hora da montagem e eu não me toquei que era para parte da extremidade da estrutura interna do gaveteiro. Então eu tive que refazer isso depois de tudo pronto, ainda bem que era interno, não precisava de acabamento nem nada, era só uma peça estrutural, que foi só colocar cola, posicionar ali e prender ela no lugar adequado, já que as ranhuras estavam todas prontas. Depois disso, sim, o meu gaveteiro ficou concluído e já pode ser utilizado para organizar os meus parafusos, minhas ferragens aqui dentro da oficina.